Está prevista na pauta de julgamento do STF uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando o artigo da lei que estabelece normas para as eleições. O artigo 4º da Lei 9.504 de 97 estabelece que os partidos políticos só podem disputar as eleições com registro no TSE até um ano antes do pleito e também devem ter os seus dirigentes definidos até a data da convenção do partido. A ação foi apresentada pelo antigo Partido Liberal, hoje Partido da República, e afirma que este artigo da lei fere a liberdade de criação dos partidos políticos, garantida na Constituição Federal. Para a Procuradoria-Geral da República, não há ofensa à Carta Magna e se manifestou no sentido de negar o recurso. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli. Bom, e sobre sessão plenária, a gente conversa aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Esse registro é uma exigência da Constituição? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos que nos acompanham. A Constituição da República, ela trata sim sobre partidos políticos e mais precisamente no artigo 17, ela estabeleceu que é livre a criação, a fusão, a incorporação e até mesmo a extinção dos partidos políticos, de tal forma que não cabe ao Estado interferir nesses atos constitutivos. É preciso, no entanto, observar alguns preceitos. Dentre os preceitos, esse partido deve ter, por exemplo, abrangência nacional. Ele deve prestar contas à Justiça Eleitoral, não pode receber recursos estrangeiros e tem um parágrafo que traz, sim, a exigência do registro do partido perante o Tribunal Superior Eleitoral. É por meio deste registro que se assegura ao partido participar do processo eleitoral. No entanto, a Constituição Federal ela não trouxe nenhuma menção quanto ao prazo mínimo desse registro. Não há um tempo especificado na Constituição Federal de prazo mínimo para que o registro seja feito previamente. Essa exigência constou na Lei das Eleições e é o que está sendo questionada nessa ação direta de inconstitucionalidade. Doutora Gisele, vira e mexe, esse assunto volta a ser discutido aqui pelo plenário do STF. Houve até um pedido de liminar, que já foi analisado pelos ministros. O que ficou decidido? Na época, esse pedido foi indeferido por unanimidade. Os ministros entenderam que há um outro dispositivo na lei dos partidos políticos e esse dispositivo, ele condiciona o candidato que deseja participar das eleições, ele tem que estar previamente registrado num determinado partido, ele tem que estar filiado ao partido no mínimo um ano antes das eleições. Então, independentemente de se suspender ou não aquela norma questionada da lei das eleições, haveria ainda essa exigência. Por esta razão, naquela oportunidade, os ministros entenderam, então, por não suspender a vigência desse artigo que está sendo questionado da Lei das Eleições. Então, o Partido Liberal, que hoje é o Partido da República, ele tentava suspender esse dispositivo, mas a decisão, na época, por unanimidade, foi pelo indeferimento dessa medida liminar. Doutora Gisele, na pauta de julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal também estão os processos dos planos econômicos. Um deles é a ADPF 165, muito aguardada, doutora? É verdade. E a partir do resultado dessa decisão, os clientes que se sentiram prejudicados poderão ter a poupança corrigida. A ação é da Confederação Nacional do Sistema Financeiro. A CONCIF questiona uma decisão da Justiça que considerou constitucional o direito dos poupadores dos 5 planos econômicos a terem os valores da poupança corrigidos. Para a autora da ação, essa garantia de devolução vai gerar um grande prejuízo aos bancos que tiveram que atender, na época, a determinação da União. O relator no STF é o ministro Ricardo Lewandowski. A CONCIF alega que a devolução do valor corrigido feriu vários dispositivos constitucionais, entre eles o direito adquirido, além de desrespeitar a competência da União em administrar e fiscalizar as operações financeiras. Outro argumento é que as mudanças dos planos econômicos foram autorizadas por lei e, por isso, os bancos não poderiam agora arcar com o prejuízo do passado. O julgamento teve início em novembro de 2013. Além das partes, várias entidades já fizeram sustentação oral como amigos da Corte. Entre elas, representantes dos consumidores, das instituições financeiras, sindicatos, associações e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, negou o pedido de reconsideração das decisões. O caso teve repercussão geral reconhecida.
Bom, doutora Gisele, ali na reportagem da Carolina, a gente viu que apenas um, né, dos casos que tratam, né, da questão dos planos econômicos, mas na pauta há outros assuntos que tratam também desse mesmo tema, né? Ao todo são quantos processos? Ao todo são 5 itens na pauta, né? Inclusive são os primeiros 5 itens da pauta que estão previstos hoje para serem julgados. Além dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, existem 4 recursos extraordinários. Esses recursos extraordinários, todos eles têm repercussão geral reconhecida, e 2 são de relatoria do ministro Dias Toffoli e 2 são de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Todos eles tratam exatamente dessa questão, se há ou não direito dos poupadores a ter aí uma correção nos índices que foram aplicados nas cadernetas de poupança das décadas de 80 e 90. E por qual motivo? Porque exatamente neste período, com o intuito de conter a inflação e com o intuito de dar estabilidade econômica do país, foi instituído 5 planos, né, durante essas décadas de 80 e 90. O plano cruzado, o plano Bresser, o plano Verão, o plano Collor 1 e Collor 2. Então, vários poupadores se sentiram prejudicados em razão dessas taxas que foram aplicadas. Haviam, antes dos planos, taxas maiores de correção do índice das cadernetas de poupança e, com esses planos, as taxas foram menores. Vários poupadores se sentiram prejudicados e ingressaram na Justiça, requerendo, então, que fosse considerado, então, ilegal, inconstitucional, essa correção aplicada na época. Doutora, diante, então, desse cenário, o julgamento será em conjunto? Será em conjunto. Existe um artigo no regimento interno do Supremo Tribunal Federal que prevê que todas as ações conexas que têm aí relação com a causa de pedir, com o pedido, enfim, elas podem ser julgadas em conjunto. Inclusive, quando esse julgamento foi iniciado, quando a análise desses recursos foi iniciada, proferiu-se, então, todos os relatores já fizeram a leitura do relatório e todas as partes já se manifestaram, inclusive aqueles que foram admitidos como amigos da Corte. Então, o julgamento, ele deve ser retomado, então, com a apresentação do voto dos relatores e depois dos demais ministros. Alguns amigos da Corte falaram até em novembro, né, quando começou a ser analisado esse caso. Os reflexos dessa decisão, doutora, a gente quais pode são? dizer que tem tanto reflexo social quanto econômico. Social por qual razão? Porque milhões de pessoas, né, se sentem prejudicados em relação a essas medidas que foram adotadas na época. E isso acabou desaguando no judiciário diversas ações. Com a repercussão geral que foi reconhecida aqui no Supremo Tribunal Federal, esses processos que tratam dessa temática, eles estão sobrestados. O que isso quer dizer? Eles estão suspensos, aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que essa decisão possa, então, ser aplicada em todos os casos semelhantes. No ponto de vista econômico, há também um reflexo evidente na medida em que isso irá interferir nas instituições financeiras, seja pública ou privada, e que compõem o sistema financeiro nacional. Então, eu diria que os reflexos, eles são exatamente, significativamente, nesses 2 aspectos, tanto na questão social quanto na questão econômica. Doutora Gisele, na pauta do STF, esse assunto consta ali como, né, prioritário, mas existe a possibilidade desse julgamento ser adiado? Existe, Fred. O que acontece? Já consta, inclusive, um pedido da Procuradoria-Geral da República no sentido de que, antes do julgamento definitivo, seja feita uma diligência. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há necessidade de que sejam refeitos aí cálculos. Haveria a necessidade de que uma perícia técnica fosse novamente realizada e, a partir daí, então, o Procurador-Geral da República gostaria de fazer uma nova manifestação. Este pedido já foi protocolado no Supremo ontem, então é possível que isso seja debatido pelos ministros e existe, então, a possibilidade desse requerimento ser acolhido. Há também pedido, tanto da Advocacia Geral da União quanto do Banco Central, solicitando que seja realizado, neste caso, uma audiência pública. Então, os ministros também poderão colocar essa questão hoje no plenário, antes de efetivamente analisar o mérito. Por esta razão, é possível que haja um adiamento se esses pedidos forem acolhidos. Tá certo, vamos aguardar, né?